E se existisse uma fórmula para transformar um negócio que virou um pesadelo em um sonho novamente? Parece papo de maluco, mas hoje a gente vai desvendar os 4 passos que prometem fazer exatamente isso. Vamos lá? Pra gente começar, vamos mergulhar em uma história real. É uma história de um empreendedor que, mesmo com sua empresa dando lucro, se sentia tão preso, mas tão preso, que o sonho dele era ser demitido do próprio negócio. É uma situação extrema, claro, mas que mostra um problema que lá no fundo é uma realidade muito comum. E é aqui que a coisa fica muito estranha. O negócio estava faturando alto, ajudando pessoas, mas o dono se sentia mal, fisicamente doente e só pensava em desistir. E a grande pergunta aqui é, como é que uma coisa dessas acontece? O momento da virada, a grande sacada, veio num daqueles dias de frustração. Ele parado, na frente de um quadro branco gigante, totalmente vazio, tentando entender o que estava tão errado com a sua empresa. E ali, no meio de todo o bloqueio, as palavras começaram a aparecer no quadro. E não era sobre o produto, tampouco sobre preço. Era sobre gente. E a pergunta era só essa: quem? Com quem eu quero trabalhar de verdade? Essa perguntinha, muito simples, ia mudar todo o jogo. Logo depois veio a segunda palavra. O foco saiu totalmente do processo e foi lá para o final da linha. Resultado. Qual é a transformação, a vitória que eu realmente desejo entregar para essas pessoas? A mentalidade começou a virar da venda para a transformação real. Bom, com quem e qual o resultado na cabeça, a próxima pergunta fica bem óbvia, né? Onde? Onde é que essas pessoas estão? Onde elas se encontram? E o que elas fazem? A busca agora era para encontrar o lugar certo, o habitat natural de onde elas estão. E aí, para fechar o quebra-cabeça, a quarta e última palavra: isca. O que eu vou utilizar para chamar a atenção? Qual será o convite irresistível que irá atrair apenas estas pessoas e mais ninguém? E pronto, essas 4 perguntas se tornaram a base de um jeito completamente novo de pensar no negócio. E só para a gente ter uma ideia do valor disso, esse processo de 4 perguntas hoje é chamado de a fórmula secreta. É o mesmíssimo processo que grandes empresas pagam R$25 mil por dia para ter consultorias particulares. Mas quais seriam essas 4 perguntas que parecem muito simples, mas que são tão poderosas assim? Vem comigo que agora a gente vai mergulhar em cada uma delas. O primeiro ponto, e talvez o mais importante, seria uma virada de chave total. Ao invés de começar com uma ideia de produto, a gente joga o foco todo na pessoa específica com quem a gente realmente sonha em trabalhar todo santo dia. Olha, não escolher de propósito quem é o cliente ideal é a receita certa para o esgotamento total e até mesmo burnout. Mas quando a gente define essa pessoa, a gente constrói um negócio com propósito, com energia. É a diferença entre se arrastar para fora da cama e pular dela todos os dias de manhã. E isso não é apenas para se sentir bem. Na prática, isso significa menos grana gasta com marketing, uma conversão muito maior e clientes que dão depoimentos que realmente fazem o negócio crescer. E o mais legal é ver como isso tudo fica específico. Dê uma olhada nisso. Conheçam Julia e Lucas. Eles são 2 perfis, 2 avatares de clientes dos sonhos, que foram criados depois de 2 semanas inteiras pensando. O conceito deixa de ser abstrato e vira uma estratégia muito clara e super tangível. Ok, então, com o quem definido, o próximo passo é lógico, mas ele também é crucial. É descobrir aonde é que essas pessoas ideais se encontram no mundo online. É basicamente como criar um mapa do tesouro digital deles. A gente precisa saber exatamente onde aparecer. Não é sobre atirar para todo lado, de forma alguma. É sobre estar no lugar certo, na hora certa e, claro, com a mensagem correta. Agora, a gente precisa de um imã perfeito. Uma isca que não só atrai o cliente dos sonhos, mas que ativamente afasta todo o restante. E a genialidade está aí. O filtro acontece muito antes do primeiro oi. A nova isca utiliza uma linguagem que só irá entender quem realmente é do ramo. É algo que apenas Julia e Lucas achariam irresistíveis. Funciona quase que como uma senha secreta, que apenas o público correto irá reconhecer. Aqui muda o jogo completamente, porque a questão não é só o produto que a gente vende, mas sim a transformação que a gente entrega. É sobre o destino e não apenas sobre o carro que leva até lá. Quando o foco total vai para o resultado, o preço virá apenas um detalhe, porque o valor que estamos entregando é gigantesco. A conversa muda de quanto custa
para qual a transformação deixa de ser uma objeção para virar um investimento. O ponto aqui não é sobre o preço em si, mas a escala do resultado que a gente pode mirar quando o foco está no lugar correto. A grande lição é que a fórmula secreta é uma mudança por completo de toda a perspectiva. A gente para de focar no produto para focar nas pessoas. O resumo de tudo isso é: a gente começa definindo a pessoa e termina entregando a transformação total dela. No fim das contas, o que essa análise toda nos mostra é que construir um negócio que a gente ama de verdade não começa com o que se vende, mas sim com uma única e poderosa decisão. E a pergunta que fica então é: quem será a pessoa que você irá escolher servir?